Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pergunta: você já leu o livro de Amós? Você já viu falar de Amós? Você sabe, o período que Amós profetizou? Você conhece o contexto, E para quem Amós profetizou? Quero convidá-lo a, em poucos minutos nesse vídeo, a gente, meditar um pouco acerca do livro de Amós. Vamos nos basear no capítulo 5 de Amós, que tem uma palavra maravilhosa que diz assim, no capítulo 5, verso de número 4. Pois assim diz o Senhor, à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. O primeiro ponto que precisamos entender é que no primeiro capítulo, no verso de número 1, tem escrito assim, palavras que em visão vieram a Amós. Quem era Amós? Que era entre os pastores de Tecoá, a respeito de Israel. Então Deus chama Amós, que não havia sido profeta nem discípulo de profeta, e chama Amós, que era catador de sicomoro e de trás da boiada, e chama ele para profetizar, Nós sabemos que, como o texto aqui que eu lhe diz, que Amós profetizou a respeito de Israel. Lembre-se que o reino estava dividido. Então existia o reino de Israel e existia o reino de Judá. Então Amós profetizou para o reino de Israel, que na época a Bíblia diz que ele profetiza nos dias de Jeroboão, lembrando aos irmãos que nesse período o povo de Israel, segundo o próprio livro de Amós, a partir do capítulo 2, verso de número 6, capítulo 3, capítulo 4, o próprio capítulo 5, revela que o povo de Israel estava vivendo em maldade, revela que o povo de Israel estava vivendo em cegueira espiritual, porque o próprio Amós vai revelar, Deus usando ele no capítulo 4, versículo de número 6, que Deus permitiu que o povo padecesse necessidade e o povo não se converteu. Deus permitiu que não chovesse, chovia em um lugar e não chovia em outro, para que o povo se arrependesse. Verso 6, verso 7, verso 8, verso 9, Tem uma zoada aqui, mas não se preocupe não. Então, o povo não se arrependeu, Então, o povo estava vivendo na cegueira espiritual. Verso 9 e 10 diz que o Senhor feriu o povo, enviou a peste com o propósito de o povo se arrepender, se converter ao Senhor, mas o povo não buscava o Senhor, não se convertia ao Senhor. Então esse era o contexto. Então Deus achou em Amós, a possibilidade, e achou graça na vida de Amós e tirou ele de trás do gado e mandou ele profetizar. O interessante é que, uma curiosidade, quando Amós profetiza no capítulo 7, que a espada viria à casa de Jeroboão, que era um rei que estava vivendo em idolatria perante o Senhor, o interessante aqui é que, ouvindo o sacerdote Amazias, ele não gostou, E ele não gostando, a Bíblia diz no capítulo 7, verso de número 10, que ele mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, que Amós está conspirando contra ele, E é no meio da casa de Israel, e que a terra não poderia sofrer com as suas palavras. Aqui revela, que
que não podemos, irmãos, deixar de pregar a palavra, porque quem vai de fato, né, e de verdade não gostar de quando se está pregando a palavra é quem está aprisionado no pecado, quem não quer mudança, quem não quer, né, transformação de vida, mas a verdade liberta. Então, a Bíblia diz: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele que tem a minha palavra, pregue-a com verdade. E Amós fez isso. E ali o sacerdote Amazias diz: olha, Amós, vá profetizar em Judá. O que é que ele está falando? Aqui está revelando: ó, eu sou do reino de Israel. Você está profetizando contra o meu reino, você está profetizando contra Betel, você está profetizando contra Jeroboão, o rei. Você tem que profetizar em Judá, é outro reino lá. Profetize em Judá, não profetize aqui. Aí Amós diz: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas Deus me tirou, né, de trás da boiada. Eu era catador de sicomoro, mas Deus diz: vai e profetiza ao meu povo de Israel. E esse sacerdote, Deus usou Amós para dizer, né, que a mulher dele iria se prostituir na cidade, verso 17. Teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Então, aqui já podemos perceber que nós não devemos ir de contra a palavra de Deus, mas eu digo a palavra de Deus, os 66 livros, né, escritos, inspirados por Deus. Mas o interessante também é que no texto que nós lemos tem algo muito importante para o povo de Israel e também que podemos aplicar na nossa vida. Deus usa Amós para dizer ao povo para buscar ao Senhor. Mas o interessante é que Deus fala a consequência daqueles que de fato iriam buscar a Deus. Qual seria a consequência? Ele diz: buscai-me e vivei. É como se estivesse dizendo: olha, quem não me buscar vai morrer. Quem não me buscar não vai viver. Então Amós fala: olha, buscai ao Senhor, buscai-me e vivei. Amós está profetizando, Deus está falando para o povo: busque, me busque, né? E vocês vão viver. Ele ainda diz: porém, não busqueis a Betel. Para quem não sabe, quando houve a divisão das tribos, Jeroboão, que não era esse Jeroboão, o primeiro Jeroboão, que foi rei de Israel, ele, né, confeccionou ali, mandou fazer 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e o outro em Dan. Ele também imitou as festas, a festa, né, que era feita em Jerusalém. Ele consagrou, né, entre aspas, consagrou sacerdotes, né, que ele não consagrou segundo a vontade de Deus, consagrou sacerdotes conforme o seu querer. E fazia ali com que o povo não descesse mais a Jerusalém, né, onde tinha por rei Roboão, e que o povo se concentrasse ali. E ele fez o povo pecar contra o Senhor. O povo, em vez de adorar a Deus nesse templo, adorava a imagem de escultura, adorava em Betel. Então, olha o que Deus está dizendo: não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passei por Beceba, porque certamente será levada cativa e Betel será desfeita. É Deus já usando, né, o profeta Amós também para revelar que as 10 tribos de Israel seria levada cativa. Os irmãos se lembram, né, que Israel foi invadido e foi colocado em Israel outros povos, e Israel foi espalhado pelo mundo. Foi a consequência do seu pecado. Mas o conselho de Deus através de Amós é: buscai ao Senhor e vivei. Buscai o bem e não o mal, como diz o verso 14, né, do capítulo 5.
Então, olhando, um panorama, irmãos, acerca, desse livro, podemos perceber, que o povo estava em idolatria. Eles, muitos, continuavam, de fato, festejando, se reunindo nas assembleias, continuavam, de fato, oferecendo ofertas pacíficas ao Senhor. Mas olha o que Deus falou acerca dessas festas e das ofertas pacíficas. Capítulo 5, verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E, ainda que me ofereças holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentareis para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Ou seja, se tem uma coisa que podemos entender aqui, é que Deus quer que busquemos ao Senhor. Abandonemos o pecado. Abandonemos toda forma de idolatria. Porque o pecado, a consequência para o povo de Israel foi ser levado cativo, muitos morrerem porque não buscaram ao Senhor. Muitos morreram porque não buscaram ao Senhor. A consequência hoje, alguém não pode te levar cativo, mas se morrer sem Jesus, pode ir para o inferno, permanecer para sempre e depois, no lago de fogo, que o inferno será lançado no lago de fogo, o Hades será lançado no lago de fogo. Então, ele está mostrando que além de buscar ao Senhor, não adianta viver no pecado e querer cultuar. Não adianta viver no pecado e ser um simpatizante, porque Deus não vai se agradar do culto, Deus não vai se agradar do louvor, Deus não vai se agradar das festas solenes. O que Deus quer é um coração contrito, quebrantado, arrependimento de pecado, mudança de vida e buscar ao Senhor. A Bíblia diz, buscai ao Senhor e vivei. Em que momento devo buscar? Isaías 55:6, Devemos buscar enquanto podemos achar, E como devemos buscar? Jeremias diz, buscai ao Senhor de todo o vosso coração, e o Senhor vai deixar se encontrar. Ou seja, quando buscamos de todo o coração, Deus, ele se revela para nós. Medite nesse livro, deixe Deus falar ao teu coração e seja abençoado por Deus.